A Kathleen é farmacêutica, de formação, trabalha numa importadora e ela tem uma história muito bonita. Eu nunca me esqueço da história da Kathleen, é uma história emocionante que remonta lá ao tempo da Covid. Lembro-me de uma tarde, nós em confinamento, ela ligar a dizer: Eu quero voltar a trabalhar, quero voltar para Moçambique. E tá bem, calma, Kathleen, mas eu fiquei para trás, os meus colegas não. Não quero dar spoiler, né? Então, sem dar muito spoiler, mas é uma história muito bonita. E obrigada, Kathleen, por teres aceito vir contar a história, a tua história, como é que foi, porque quando nós contamos a nossa história, nós inspiramos pessoas. Digo isso porque estou a vir realmente do sítio onde contaram, duas mulheres contaram as suas histórias muito bonitas também. E quando nós ouvimos as histórias dos outros e ouvimos a aprendizagem dos outros, pensamos, como é que eu posso aplicar isto na minha vida? E aquilo dá-nos combustível, né, para continuarmos a nossa jornada. Então, muito obrigada, Kathleen. The floor is yours. Apresenta, inspira, que é mesmo isso, e vais contar a tua jornada de protagonista. Então, podes começar. Vamos a isso. Boa noite, pessoal. Como estão? Boa noite, Kathleen. Boa noite. Um, Boa um minuto noite. só. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tenho que voltar a ver a apresentação. Um minutinho só. Sim, tens que voltar a fazer o sharing, depois a apresentação vai aparecer. Uhum. Já, Conseguem já, ver? já começa a aparecer qualquer coisa, exatamente. Isso mesmo, já aparece no ecrã Ah, a tua jornada aí escrita. então, pronto. Como a doutora Nilza disse, eu me chamo Catilina e me sinto honrada pelo convite para estar aqui a contar um pouco da minha história. Confesso que fugi disso várias vezes, mas como a doutora Nilza falou, é importante que a gente partilhe a nossa história porque a gente acaba motivando pessoas e isso é muito positivo. Ah, como é que eu faço? Ok, pronto. Quem eu sou? Eu sou a Catilina, sou sonhadora, curiosa, determinada, super apaixonada, autêntica e muito batalhadora. Algo marcante sobre a minha personalidade é a resiliência, porque antes talvez eu nem tinha noção disso, mas depois da mentoria eu comecei a descobrir muitas coisas e sim, eu enfrento muitos desafios com coragem e pego esses desafios para aprender com eles, sejam eles positivos ou negativos, porque eu acredito que qualquer experiência que passa pela nossa vida é para nos ajudar a crescer. Então, eu uso delas para fazer a escada para mais um degrau. Eu sou apaixonada por culinária, depois vocês vão perceber o porquê disso. Adoro dançar. Quem me conhece sabe o quanto eu amo cuidar do próximo. E sou apaixonada pela língua espanhola, amo ver espanhol. Embora não fale muito, mas gosto bastante. A Catarina é formada em farmácia e controle de qualidade de medicamentos e atualmente mestranda em administração e gestão de negócios. Esta sou eu, de forma resumida, e para os próximos slides a gente vai começar a conversar sobre
os desafios, o que me levaram a fazer a mentoria. Ou eu até posso falar de uma forma assim hipotética. Eu acho que a doutora Nilza começou a fazer mentoria em mim, mesmo antes de eu saber que estava numa mentoria. Eram muitas reclamações pessoais e profissionais juntas, e ela percebeu a necessidade das duas coisas e ela ia moderando. Falava um bocadinho disso, abordava um bocadinho da outra coisa, da parte profissional, e, e assim começamos a caminhar. No início, eu tive um período de pausa e redefinição de quem eu era, né, o pessoal. Vou-vos contar um episódio que, enquanto estudava, enquanto eu fazia a minha licenciatura, eu tive a oportunidade de me casar e, junto do casamento, veio o meu primeiro filho, o primeiro amor da minha vida. Foi fantástico aquela altura, parecia tudo perfeito, mas após o parto, eu já não conseguia gerir muito bem ah, o Kathleen estudante, o Kathleen mãe, o Kathleen esposa. Me era muito difícil. Meu filho tinha um fuso horário só dele. Então, nesta altura, eu decidi trancar a minha matrícula. Eu já estava no segundo ano da faculdade. Então, eu tranquei a minha matrícula nessa altura, para me dar um tempo, para me enquadrar, para me encontrar. E, infelizmente, esse tempo foi longo, porque logo a seguir eu me mudei para um outro país, que é Zâmbia, e eu fui acompanhar junto com a minha família, né? Fui para lá. E chegado lá, passou algum tempinho, meu filho cresceu um bocadinho, começou a ficar independente, e o espírito da cobrança veio à minha mente. Eu olhava para as coisas e dizia, mas o que é que eu estou a fazer aqui? Naquela altura eu tinha 21, 22 anos. O que é que eu estou a fazer aqui? Eu preciso terminar a minha escola, eu tenho que honrar minha mãe, meu pai, eu tenho que fazer isso por eles. E porque eu tinha uma educação de casa em que a minha mãe sempre dizia para mim que a educação, a escola, é que me faria diferente, que me levaria para outros horizontes e que me faria uma pessoa forte. E eu prometi a ela que haveria de honrar, porque eu precisava fazer isso. Eu sou a única menina dela e queria lhe dar esse orgulho. Então, na negociação, junto com o meu parceiro, na altura, nós decidimos que eu voltaria à faculdade. E mais uma vez eu volto para Moçambique, acordada e tudo, bem determinada, venho fazer a minha faculdade e eu terminei. Foi uma jornada de muita dedicação, muito motivada. O meu foco era mesmo faculdade. Eu não fazia mais nada, não sei estudar. Estudava e cuidava do meu filho, porque ele também estava aqui comigo. E assim que eu defendi, eu decidi regressar, mas eu regressei com várias dúvidas, porque eu, eu tinha colegas, né, da faculdade que a gente conversava sobre o que ia acontecer depois da gente graduar, qual seria o nosso próximo passo, a gente queria fazer mestrado, a gente tinha vários sonhos. Então, eu passei por um estágio profissional que me deu a oportunidade de estar em farmácia hospitalar, armazéns, a NARMA atualmente, né? Para aprender um bocadinho da área regulatória, um bocadinho de tudo. A farmácia clínica também foi o que eu fiz durante o meu estágio. E mesmo assim, como eu tinha prometido também ao meu esposo que assim que finalizasse o meu curso, eu voltava para casa, eu cumpri, eu voltei. Na minha mente, tudo de tipo, yeah, eu vou voltar, eu vou batalhar por um emprego lá, eu já tenho meu certificado, a vida vai ser diferente e prontos. Mas, pela minha surpresa, quando eu chego lá, é importante eu referir um ponto, que é
eu e o meu parceiro, nós temos culturas super diferentes, então a maneira que me foi criada é super diferente da maneira que ele foi criado, e na altura nós temos que encontrar um equilíbrio em que, neste caso, eu cedia mais. Então, chegado lá, não tinha muita coisa por fazer, eu insistia, conversava, a pedir ajuda para procurar um emprego. Eu só sabia que queria trabalhar, que eu precisava trabalhar. E ele dizia, não, vamos procurar, me motivava, mas no fundo nada acontecia. Eu creio que não fazia por mal, né, pela cultura dele. E o tempo foi passando. Eu fiquei 6 meses, fiquei frustrada. Eu questionava a Deus assim, pai, por quê? Por que que o Senhor permitiu que eu terminasse a minha faculdade, que eu me formasse e não está a permitir agora que eu comece uma vida profissional, que eu alcance os objetivos que eu quero, que eu trabalhe, que eu seja uma pessoa independente. Eu comecei a me questionar muito sobre isso. E parecia que existia algo dentro de mim que falava comigo, me perturbava aquilo. E eu estava sempre pensativa, sempre a querer fazer, a querer responder isso. E eu não conseguia encontrar resposta. Então, eu me recordo como se fosse hoje, que eu fiz também fiz uma oração. Eu falei assim, Deus, tá bem, eu não vou esforçar, mas eu peço que o Senhor me abençoe com alguma coisa, porque do jeito que eu estou a viver, isso me faz sentir muito, muito mal. Me tira a vontade até de viver. E não passou muito tempo, ele me abençoou com uma menina, e mais uma vez eu vivi para os meus filhos, para a minha família, e até então aquele espírito profissional havia adormecido em mim, até que nós acabamos mudando de uma cidade para outra, na Zâmbia, e coincidentemente era uma época de Covid. Aí começou o caos. As crianças estavam super dependentes, começaram a haver cobranças. Eu já estava cansada de ser housewife, tanto que para me distrair, eu abri um canal no YouTube onde eu compartilhava as minhas receitas, porque eu acredito muito, muito, muito que cozinhar é um ato de amor, de demonstrar amor, e eu fazia com muito carinho todas as minhas receitas, e nem eu sabia que poderia fazer aquilo. Me reinventei, mal sabia editar um vídeo na altura, mas aprendi com a ajuda da minha cunhada, Angela, ela também me apoiou muito. Então, dentro do canal, depois eu comecei a fazer mais coisas, falava de alguns temas refletores, dava dicas de organização de casa e vice-versa. Mas aquilo também não supria a minha necessidade. Mas eu trabalhei tanto, eu era tão focada, que o meu canal foi monitorizado e eu tinha acompanhamento de várias pessoas. A doutora Nilza, a Bélia, eram as pessoas mais presentes que eu levava comigo daqui de Moçambique, que fora a minha família, né? E eu sempre falava para a doutora Nilza, sempre, sempre, sempre. Uma vez ela veio, estava a trabalho na Zâmbia, acho que aquilo foi Deus a nos conectar e nunca mais a gente deixou de se falar. E aí nasceu sim a nossa amizade, a minha amiga de luxo e minha mentora. E eu falava com ela sempre, 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 sempre. No momento em que ela percebeu que eu precisava de ajuda, ela começou a fazer a mentoria, sem que eu soubesse que era mentoria. Ela falava comigo, me dava dicas. Hoje eu me recordo do primeiro livro que ela me deu para ler, que era O Milagre da Manhã. Não me esqueço, é um livro que transformou a minha vida. Cada dia, cada amanhecer, eu tinha uma tarefa para fazer, eu organizava o meu dia, acordava cedo, orava, meditava, escrevia o que eu queria fazer durante aquele dia. Então, a mente foi abrindo, porque parecia que estava quadrada. Ela fazia com que eu praticasse os exercícios, onde eu também fazia uma autoavaliação.
E eu fui me conhecendo, eu fui me descobrindo. E eu dizia, mas como ela me conhece tanto, como ela confia tanto em mim? Eu não sou nada. A única certeza que eu tinha é que eu queria sair de lá. Eu queria sair de lá por vários motivos. Não apenas porque eu queria alcançar os objetivos profissionais, mas já era o momento de eu sair da Zâmbia por vários motivos. E durante essa pré-mentoria, muitas coisas me foram claras até a tomar a decisão de que eu ia voltar. Até então, eu ia voltar e estava tudo bem. E tinha ali bicho de sete cabeças dentro de mim, me perguntando assim: tá bem, vais voltar, vais fazer o quê? Ah, mas eu sou formada, sou licenciada em farmácia. Sim, começam a surgir as incertezas, as dúvidas, né? Do meu caminho profissional neste momento. E eu só sabia que eu precisava chegar, e para mim a solução estava em estar enquadrada no aparelho do Estado, né? No Estado. Para mim, a solução seria essa, porque, na verdade, eu fiquei quatro, 4 a 5 anos sem ganhar nenhuma experiência profissional. As minhas colegas, as minhas amigas que haviam estudado comigo já estavam no mercado há mais tempo, e eu dizia, ninguém vai me empregar, ninguém vai querer uma pessoa. Na altura estava com 28, 29, vamos dizer, quase aos 30, e eu dizia, ninguém vai querer empregar alguém sem experiência, com uma idade avançada, e este era o medo, este era o medo. Onde começar, o que fazer, yeah. Quem vai me apadrinhar? Era a minha questão, quem vai me apadrinhar? Quem é que vai me dar um emprego, um trabalho? Ai, hoje eu estou a rir, mas era um terror. Era mesmo um terror. E andando, né? Com o tempo, eu fui fazendo a mentoria, tive direcionamentos, né? Comecei a construir os meus novos horizontes. Comecei a perceber que eu não precisava de nenhum padrinho para poder alcançar os meus objetivos, que o poder já existia em mim. Eu só precisava aceitar passar pelo processo. Então, mas antes de ter essa noção toda, quando eu cheguei cá, tem um episódio que também me marca bastante. É, naquele momento em que que eu tinha certeza que a solução seria entrar no Estado, e eu não sabia nem como entrar no Estado. Logo que cheguei, a minha amiga Bélia aconselhou-me a fazer a caderneta farmacêutica. Foi a primeira coisa que eu fiz quando cheguei. Fui e fiz a minha caderneta, e a seguir eu decidi ir ao Ministério da Saúde para saber como se faz para falar com o ministro. E na altura o ministro era o doutor Armindo Tiago, nós chamamos ele carinhosamente doutor Tiagão, porque ele foi nosso professor de fisiologia na época. E eu disse, eu vou tentar a minha sorte, vou falar com ele, ele está na posição de ministro, talvez ele possa me ajudar, tipo, vai me apadrinhar, qualquer coisa assim. E neste dia eu bem decidida, peguei em mim, pelo caminho eu orei, Senhor, se for da tua vontade, hoje eu vou ver o ministro, ou ele vai sair para falar comigo. Cheguei ao ministério, fiz o procedimento todo, falei com a recepção lá embaixo, me direcionaram para o oitavo andar, cheguei ao oitavo andar, falei também com uma recepcionista. Enquanto eu falava com a recepcionista, quem saiu foi o ministro. Disse, mas quem é que quer falar comigo? Quem é que quer escrever e o que quer falar? Então, eu agradeci a Deus naquele momento pela oportunidade. Me expliquei para ele, recordei quem eu era, convidou-me, sentamos, ouviu a minha história. E uma coisa que ele disse foi: eu não posso te ajudar. Aí daqui de cima eu não posso te ajudar, tu tens que seguir o processo. O processo é ir ao Serviço Nacional de Saúde da cidade de Maputo, concorrer, faz o concurso, e ali o processo vai andar. Leva um tempo, mas não é impossível. E se precisas tanto de emprego,
eu posso te recomendar algum sítio. Nesse caso, ele recomendou que eu fosse ao hospital privado, falar com a doutora Ana Tércia, que hoje eu tenho ela com muito carinho. E no final ele disse, pode usar o meu nome, assim talvez ela possa te ajudar. Então, mais uma vez, eu saí de lá, liguei para a doutora Nilza conhece a doutora Ana Tércia, eu preciso falar com ela, o senhor ministro pediu que eu fizesse isso, assim, assim. Eu toda convencida que haveria de encontrar alguma coisa. E, na verdade, eu fui, depois de 2 dias, e cheguei e falei, olá, doutora Ana Tércia, sou a Kathleen, venho da parte do doutor Tiago, ele pediu que viesse falar consigo, que se tivesse algum trabalho para mim, que podia facilitar. A doutora Materça olhou para mim e disse, tá bem, recebeu meu CV e pronto. Ela nunca me ligou, pessoal, nunca me ligou. Hoje eu sei porque ela nunca me ligou, porque ela depois acabou conversando comigo. E o desespero começou, eu coloquei o meu CV por vários sítios, eu não tinha direcionamento em que área eu queria trabalhar. A área farmacêutica é vasta, como eu disse no início, tem farmácia hospitalar, tem a parte regulatória, tem a parte da logística, tem várias áreas. E eu não sabia qual é a área que eu queria exercer, eu não tinha norte, eu não tinha nada, eu não sabia de nada. A única coisa que eu queria era um trabalho. E também eu queria um trabalho que fosse rentável, porque naquela altura eu estava aqui e precisava me sustentar no início. E eu sempre falava para a minha mentora, mas eu preciso de um emprego que vai me sustentar. E ela dizia, não, qual é o teu foco? Nós fizemos um plano de carreira, pusemos os objetivos ali para alcançar o nosso plano. Então, eu tinha que seguir um processo. Então, eu me rendi e comecei a pôr em prática tudo que fui aprendendo durante a mentoria. Então, nesta altura, eu consegui um trabalho, depois de 1 mês e meio, numa importadora indiana, numa vaga de marketing. Para mim, naquela altura, marketing era tipo, eu só vou fazer marketing, vou aprender qualquer coisa, enquanto eu decida o que faria, né, da minha vida. Mal sabia eu que estava sendo colocada para a área que me fez apaixonar pela minha profissão. Foi muito bom. Eu entrei bem humilde, aceitei um salário bem pequeno, porque o meu objetivo era aprender e ganhar experiência. Eu trabalhei lá por 8 meses, foram 8 meses intensos, de muita aprendizado, de muita entrega. Eu sempre, eu sempre gosto de fazer o extraordinário, eu gosto de fazer bem feito, e a minha mentora também sempre disse que é preciso a gente fazer bem feito, mesmo, mesmo não estando sendo vigiado. Então, nós temos que fazer sempre o melhor e fazer sempre um pouco mais. Então, eu aprendi bastante, que cheguei numa época que eu percebi que já não tinha espaço para crescer dentro daquela empresa, que eu comecei a ficar frustrada, comecei a fazer as coisas e eu sabia que eu queria mais, mais, mais e mais. Mais uma vez voltei para minha mentora, contei o que estava a passar. Pronto, ela dizia, tenha calma, oportunidades virão, o foco. Yeah. Eu já queria fazer mestrado. Nessa altura, a minha amiga Bélia estava a fazer mestrado em Portugal também. Então, ela sempre me inspirou. E eu também queria fazer mestrado, porque eu preciso fazer e não sei o quê. Mas não era bem assim, eu precisava respeitar o processo. E vivia comprando jornais de notícias. Eu entrava em todos os links de publicações de vagas. Eu ficava triste pelas ruas. Eu queria alguma coisa. E em paralelo também eu voltei a falar com uma colega que é amiga hoje, a Anitta. Ela trabalha na Eurofarma, que é a nossa empresa atualmente, e ela me contava sobre a empresa, me falava sobre a empresa,
E eu dizia, eu quero trabalhar contigo, mas lá aqui não tem vagas, não acontece muita coisa. Eu disse, um dia eu quero trabalhar contigo. Então, as coisas foram acontecendo. Nessa altura, eu já tinha colocado os meus documentos para o concurso do Ministério da Saúde. Concorri também para uma outra importadora indiana. E neste processo, ocorreu uma oportunidade, não de trabalho, mas uma decisão que eu tomei de coragem foi quando o Gabriel, que era, vamos dizer assim, o único brasileiro representante de Moçambique, veio para cá, estava a fazer o trabalho dele, nem vinha para contratar ninguém na altura. E eu decidi, junto com a Anitta, fizemos um plano, combinamos, sabíamos a hora que ele estava lá, decidi me aventurar numa tarde, na hora do almoço, fui para lá, cheguei, muito boa tarde, como está? Peço para falar com o senhor, o diretor comercial. Eu muito corajosa. Então ele, pois não, pois sim, pois não. Eu assim, eu sei que não existe nenhuma vaga, mas eu venho deixar meu CV para a sua apreciação. Em algum momento, se tiver alguma coisa, eu estaria disponível para conversar. E deixei o CV, sumi de lá, nem sabia se ia dar certo ou não. Acabei seguindo ele no LinkedIn para acompanhar os passos, as coisas que ele ia fazendo. E num belo dia, ele me chamou para uma entrevista e quando a resposta veio, ou melhor, quando a oportunidade veio, abriram-se três portas. Eu fui classificada em primeiro lugar no Serviço Nacional de Saúde, na área farmacêutica. Eu era a primeira candidata. Havia sido, havia sido aprovada também na importadora indiana e na Eurofarma também. Aí começa, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão e essa decisão não pode ser uma decisão errada, porque se eu errar, se eu falhar, tudo está a zero. Eu voltei para minha mentora, eu estou confusa, eu não sei o que vou escolher. A única coisa que ela me disse foi, qual é o teu objetivo? O que é que tu queres? Volta a praticar os exercícios e tu vais encontrar a resposta. Mas eu precisava de uma resposta. Ela disse, volta, pratica os exercícios que nós compartilhamos durante a mentoria e nós teremos uma resposta. Lá eu fui, numa noite, resolvi os meus objetivos que eu queria e tudo enquadrava-se na Eurofarma, porque tinha, via uma visibilidade de crescimento profissional dentro da Eurofarma. Olhei mais para isso, para o desenvolvimento profissional, do que para qualquer outra coisa, porque eu já estava frustrada da empresa passada, e acabei aceitando a proposta da Eurofarma, e cá estou eu até hoje. E a partir desse momento, eu comecei a perceber que eu podia decidir, podia caminhar, e que eu estava fortalecida. Eu comecei de base, me recordo que até o Excel, que é a coisa básica, uma coisa que eu aprendi na faculdade, eu não conseguia fazer, ou seja, na outra empresa onde eu trabalhava, eu não precisava usar o Excel. Quando eu entrei na Eurofarma, eu precisei usar o Excel. Eu precisava responder e-mails, eu precisava estar sempre online, sempre, tipo, foi transformador. Eu fui me entregando e mais do que isso, eu tinha duas pessoas fundamentais na minha vida naquele momento, que era a doutora Nilza, que acreditava em mim, e também eu tive o Gabriel, que ele também acreditou em mim. Na verdade, ele sempre diz que via um potencial que eu podia mais. Ele sabia que eu podia mais. Eu era meio tímida, eu não falava como estou a falar aqui, é, eu tinha dificuldade em me expressar, eu tinha dificuldades na, na audição, né?
a comunicação não é só falar, mas o que as pessoas falavam parecia que eu não percebia exatamente. Então, tudo isso foi trabalhado, tudo isso foi colocado à mesa e eu fui me transformando. E cada passo que eu dava, eu ficava com uma autoestima mais para cima. Eu tinha uma autoconfiança em mim, eu tinha certeza, tinha a clareza do que eu queria no futuro e mais do que isso, eu descobri que eu estava a fazer uma área da farmácia que é menosprezada. E eu abracei essa oportunidade para fazer diferente. Eu disse, já que não existe ninguém fazendo, eu vou buscar e vou lutar para fazer acontecer, que é o marketing farmacêutico. Nós, farmacêuticos, estamos capacitados para falar da mesma linguagem que os médicos, fazer ali uma a palavra certa me foge, uma consulta, né, consultoria com ele, fazer atualizações, ele é uma pessoa muito ocupada, então a gente pode fazer isso junto do médico e eu fui percebendo que é muito importante. Então, a minha trajetória começou ali, eu fui me entregando, fui fazendo as coisas, percebi que também tinha chegado no nível em que eu fazia, mas me faltava conhecimento, me faltava habilidades, e o Gabriel também na altura dizia sempre, tu tens que ser diferenciada, dizia assim para mim, você já não é mais bebê, o bebê nasce, anda, e em algum momento a gente tem que largar a mão para as pessoas andarem sozinhas, eu estava naquela fase, mas eu não me via naquela fase. Mas sim, ele dizia que eu estava, que eu precisava andar sozinha, caminhar sozinha, que eu precisava fazer coisas, a minha mentora também. E me recordo que eu sempre dizia para minha mentora que eu queria fazer mestrado em saúde pública. Ela me perguntava, Catherine, por que em saúde pública? Eu disse, não, é o único mestrado que se encaixa para a área farmacêutica. Ela dizia, calma. Me recordo como se fosse hoje. Calma, não tenha pressa, no momento certo farás e saberás exatamente o que fazer. E quando chegou o momento certo, durou cerca de 6 meses em busca de uma faculdade. Eu procurei desde faculdades no exterior e acabei ficando com faculdades internas, né, aqui no território moçambicano. E eu percebi que eu tinha uma lacuna, por exemplo, na gestão e que eu precisava ter conhecimentos de marketing para compilar isto com o que eu já tinha de conhecimento da farmácia. E a Bélia também ajudou bastante, dizendo, se não tem um curso, por exemplo, marketing farmacêutico, a gente faz marketing. Se não tem uma gestão farmacêutica, a gente faz gestão e a gente aplica isso na nossa área. Então, eu, como sou muito atrevida e gosto de me desafiar, decidi fazer o meu mestrado. Eu estou a cursar administração e gestão de negócios, algo super, super, super diferente de tudo que eu já estudei. E sim, sou a estudante dos 16. Me orgulho bastante, porque eu me dedico muito para isso. No início da mentoria, o que eu buscava, momentos marcantes e transformadores. Eu vou resumir um bocadinho de tudo que nesse slide com o que está ali. No início, como eu disse anteriormente, eu tive muitos momentos de incerteza. Eu tinha muitas dúvidas, muitas dúvidas. E eu não sabia como chegar onde eu queria, mas eu sabia que eu podia. Só não sabia, não sabia qual é a direção que eu tinha que levar. E pronto, tive a mentoria que me despertou muita coisa boa, me fez acreditar em mim, me fez perceber que eu era capaz de subir um monte e não cair, me lançar na praia e não afundar. Me transformou bastante, me ensinou
a ser muito persistente, me ensinou os caminhos, o processo é fundamental. Nós temos, por mais que a gente saiba o que a gente quer, sem a gente aplicar estratégias, sem a gente fazer um plano, nada adianta, não vai acontecer nada. E nós não temos que querer estar no topo sem subir degrau por degrau. Então, um dos momentos marcantes que eu tive nessa trajetória foi poder desenhar meu plano de carreira, aprender a colocar este plano em ação, e o autoconhecimento é algo que me deixa maravilhada, me deixa muito maravilhada. Quando a gente se conhece, quando a gente sabe quem é capaz, quando a gente acredita em nós mesmos, ninguém pode fazer alguma coisa contrária como nós. E isso foi uma coisa que despertou. Junto disso veio também a autoestima. Tem colegas que dizem assim, mas ela se acha muito. Eu digo assim, eu dou o olhar às pessoas para eu quero que as pessoas, eu dou um olhar para eles, é mais ou menos assim. Eu quero que eles me vejam de uma maneira. Então, por mais que eu não seja aquilo, mas eu imponho esse olhar para eles. Por isso que parece que eu estou sempre com a autoestima lá para cima, mas deixa-me dizer, I can do it. Eu sei do que eu sou capaz, eu sei da minha força, eu sei do que eu quero, onde eu quero chegar. Eu não luto com ninguém, a não ser comigo mesma, para ser melhor do que ontem, de fazer um pouco mais que eu fiz hoje. E meu caminho tem sido esse. Eu tenho pegado essas experiências que eu tive, esses momentos, para transformar o meu dia a dia. E como a minha mentora falou, escreveu numa rede social que ela comentou algo que eu estou imparável, e estou imparável mesmo, porque eu sei exatamente onde eu quero chegar e eu tenho que colocar em prática e seguir o processo para, para o sucesso, né? Aprendizagem durante a mentoria, eu tive percebi que a capacitação contínua é um crescimento diário e exige estudo constante, tanto que eu hoje me desafio em fazer várias formações, capacitações. Acho que minha doutora vai se orgulhar. Em 2025 eu tenho um plano para o ano todo profissional do que eu quero fazer, em que momento de aplicar, e já está a acontecer. Para esse trimestre, eu já tinha programado uma formação e eu fiz a formação e terminei. Fiz uma capacitação em técnicas de liderança e gestão de equipes. Aprendi também que ser resiliente e focado é algo que nos transforma completamente, ser inconformado e lutar por aquilo que a gente quer com perseverança, com paciência, sem pisar a ninguém, sem humilhar a ninguém, com muita humildade, a gente consegue chegar lá. Quem olha para mim não sabe que às vezes eu fico acordada a noite toda a ler, fico acordada a pesquisar. Quem está mais próximo percebe exatamente o que eu falo. E me ensinou também que tudo na vida tem que ter um plano estratégico, seja pessoal ou profissional, e eu tenho posto em prática isso para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. E este plano traz uma visão diferente do futuro. É fantástico. Acho que me faltam palavras, né? Porque a Kathleen, só para vocês terem uma noção, eu estou no mercado, comecei a minha carreira profissional há 3 anos e tenho muitos feitos, muitos desafios ultrapassados, muitas coisas realizadas. E quando eu olho para mim, eu digo, era aquela moça que precisava
de um padrinho para poder trabalhar. É aquela moça que dependia de favor dos outros. Claro que eu não estou aqui a menosprezar nada, é muito importante que a gente saiba que a gente precisa de ajuda um do outro, a gente não cresce sozinho. É por isso que também eu estou aqui hoje, como a doutora falou no início, que nossas histórias transformam as pessoas, então nós não crescemos sozinhos, nós temos que ser inspirados e inspirar as pessoas também. Mas eu me sinto realizada até aqui e não vou parar, porque ainda não cheguei. Quando eu penso que já cheguei no meu nível, acontece alguma coisa para me tirar da zona do conforto e fazer mais. Então, é todos os dias um pouco mais, um pouco mais. Os resultados que eu tive com a mentoria e os impactos são positivos. Como eu falei no slide anterior, me deu uma perspectiva para o futuro. Eu tenho a clareza do meu caminho, autoconfiança e autoestima é algo que acho que deixei claro aqui em vários pontos, e um crescimento pessoal e profissional. Foram esses impactos que transformaram, né, e fazem total diferença na minha vida. E por que fazer a mentoria mãe, que hoje, orgulhosamente, temos o protagonista Academy. Eu quero vos contar este livro aí, da doutora Neuza. Eu tinha um lembrete para fazer a ela todas as semanas. Tinha um lembrete, eu tinha um vídeo que eu tinha que mandar para ela todas as semanas, porque ela precisava pegar no computador dela e escrever alguma coisa. E, sim, é muito orgulho. Eu deixo dizer, acho que ela foi moldando as coisas usando a Kathleen, um meio que cobaia, né? Ela sabia o que ele queria, como chegar, mas foi fazendo as coisas da maneira maravilhosa. Deixa eu dizer que ela é muito abençoada. Ela tem, para além de ser super profissional, tem vários conhecimentos. Ela tem aliado o que é o propósito dela de vida. A doutora Mila tem as duas coisas juntas e faz maravilhas com isso. E por que que eu pus essa questão ali? Para que vocês pensem, por que que devem fazer? Eu posso responder dizendo que fazendo o Protagonista Academy, a mentoria da Protagonista Academy, vocês vão desbloquear o vosso potencial, acelerar a vossa carreira, porque essas coisas não se aprendem na faculdade, nenhum professor vai te ensinar o que acontece depois da, da licenciatura. Então, a mentoria, eu acho que todo mundo deveria ter um mentor, mesmo no processo universitário até alcançar os seus objetivos. Então, vai ajudar a definir metas claras e, e pôr em prática de uma forma estratégica, não é? Porque vai te abrir a mente. Você vai respeitar o processo, vai fazer coisas que com a mente aberta, né, desbloqueada, você vai ver muitas coisas acontecer. E mais do que isso, você vai acreditar em ti mesmo e conquistar tudo que tu queres, tudo que a gente quer. Ou seja, existe um poder dentro de nós, pessoal. Todos nós somos capazes. Todos nós temos uma força interna que só precisa ser reavivada, só precisa ser estimulada para fazer acontecer. Se a gente focar em nós, vamos descobrir coisas maravilhosas. E foram essas coisas que me fazem abraçar minha mentora, não querer tirar ela de mim. De vez em quando a gente fica distante, ela chama dizer, eu sei que ela está a caminhar, em algum momento eu volto para trás quando preciso, tenho aí o encaminhamento, né, do que devo fazer, mas consciente nesse momento. E durante a minha formação que eu fiz na ISO-TC, confesso que no primeiro dia subi essas escadas
E essas palavras ali me passaram despercebidas. Eu só olhei e deixei ficar. Mas no segundo dia, quando eu voltei a ler, foi muito profundo para mim. Não existe elevador para o sucesso, tens que usar as escadas. Então, isso é profundo. Resume aceitar os processos. Nós temos que aceitar os processos, ver um dia de cada vez, mudar um degrau de cada, por momento, e quando chegamos no nível mais alto, o sabor dessa vitória é muito bom. Então, não tenhamos pressa, porque se tivermos pressa, a gente vai correr sozinho, e o tombo de quem tem pressa é muito mais doloroso do que aquele que tem paciência de crescer bit by bit. Um tempo, um tempo, um tempo. Hoje eu fiz uma coisa, amanhã eu vou fazer aquela coisa, mais uma coisa, depois da manhã aquelas duas coisas, mais outra coisa, e até o topo. E dessa forma, eu finalizo a minha apresentação. Obrigada a todos pela atenção. Espero que tenham gostado da minha trajetória. Eu fiz um resumo, o máximo que eu podia fazer, porque senão ficaríamos muito tempo a falar da Catilina aqui. Obrigada. Muito obrigada, Kathleen. Eu amei a apresentação. Gostei muito de ouvir a apresentação, de ver-te. Em, Ser tua mentora foi um dos maiores prazeres que eu tive, mas especialmente porque tu és uma pessoa que é mentorável, porque existem pessoas que não são mentoráveis, sabes disso, Uhum, mas tu és uma sim. pessoa mentorável, é aquela tipo de pessoa que tem sede de aprender, tem sede de aplicar principalmente, tens sede de. Tu sabes, tu sabias que querias ter sucesso e repetiste muitas vezes acerca do processo. E aqui na Protagonista Academy eu costumo dizer: vocês querem sucesso, mas não querem passar pelo processo. É preciso ter coragem de passar pelo processo. E falaste tantas vezes, que deu gosto. Então, o teu processo foi uma coisa espetacular. Eu admiro muito a tua trajetória. Tenho acompanhado no LinkedIn, vi outro dia a formação que tu foste fazer. E sempre que tens uma formação, mandas para o WhatsApp, sempre dizes, vais ficar orgulhosa de mim. E fico muito orgulhosa de ti. E não tem nada a ver a Kathleen do tempo da pandemia a Kathleen de hoje. Uma parte que não contaste que eu quero contar é acerca do Gabriel. Quando ele te recebeu na empresa, por coincidência, cruzei-me com ele num dos restaurantes de Moçambique. E como as coisas estão no mundo e na vida, eu já decidi parar de questionar como é que as coisas acontecem. Começamos em mesas diferentes, mas depois alguém apresentou-nos. E ao apresentar, contaram para ele: olha, a Nilce é mentora de carreira, essa história tu já conheces. E tal, 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 começamos a falar, e então ele contou. Hoje apareceu-me uma moça que foi deixar currículo, gostei da atitude dela, ela chegou lá e disse, você não me conhece, mas eu sou a Kathleen e aqui vou deixar o meu currículo e tal, tal, tal. Pronto, eu já sabia, eu disse, a Kathleen é minha mentora, disse, uau! Ela teve uma atitude, eu raramente vejo pessoas com tanta atitude dentro do mercado de trabalho. Então, foi bom ouvir a tua narrativa e ouvir a narrativa dele também. E ele disse, eu fiquei super impressionado com ela. E depois acabamos fazendo uma selfie, mandei para ti, eu disse, Catarina, olha com quem eu cruzei. Ficou super impressionado contigo. Então, é uma história muito bonita, realmente. Tem que ser contada. As histórias bonitas e inspiradoras merecem ser contadas e devem ser contadas para que as outras pessoas também se inspirem. Às vezes, às vezes o nosso sucesso está a um insight de distância. A gente ouvir o que Verdade. alguém passou, diz, uau, este insight faz toda a diferença. Ok, vou ler um pouco os comentários. Quem tiver perguntas, vai deixando nos comentários. Eu vou ler e vou apresentar a Kathleen. Se alguém quiser interagir diretamente com ela, levanta a mão. A Carmen Bruno diz: olha, com muita dor no coração vou ter que sair, mas antes dou os meus parabéns a Kathleen. É sim uma história inspiradora que nos lembra que tudo acontece a tempo de Deus.
desde que nos preparemos para quando as oportunidades, para quando a oportunidade surgir, estamos prontas para abraçar. Sonho transformado em plano, junto com autoconhecimento e estratégias claras, terminam em realizações de sucesso. Obrigada pela partilha e keep doing. Vamos com certeza nos conectar e acho que tenho algo que recebi hoje para partilhar consigo. Well done. Boricó Siloche, olá, Nelson. Diz, amei bastante essa parte de sentir-se realizada. E põe em maiúsculas, autoestima 100%. Yeah. Depois tens um emoji aqui emocionado. A Cecília diz, realmente, Kathleen, perseverança, determinação, sem falar, autoconhecimento, autoestima são os caminhos para o sucesso. E a pressa sempre, contudo, inimigo da perfeição. É isso mesmo, Cecília. Muito obrigada. A Júlia diz: gostei muito de ouvir, Catilina. Olá, Júlia. Eu conheço a tua força. Olá, Julia. No entanto, com o apoio da mentoria, foi bem direcionada. Parabéns. É verdade. A Catilina tem uma força espetacular. E Cecília diz: as escolas, universidades deveriam ter mentores. Acredito que iria ajudar muito. É verdade. Para não pularmos etapas para o sucesso. Existem etapas. É isso mesmo. Laurinda diz, incrível, Kathleen, gostei bastante da sua trajetória inspiradora. A Joceline Guambe, Obrigada. a Joceline diz, boa noite, muito obrigada, Kathleen, por vir testemunhar que estamos no caminho certo. Obrigada pela força, obrigada por me inspirar. Tenho uma questão, gostaria de saber se teve medos. Se sim, quais foram os principais medos que quase bloquearam o seu crescimento e como conseguiu superar para hoje se sentir realizada? É a pergunta, ok? Posso responder agora? Vamos esperar o final. Não, não podes responder, depois eu continuo, porque o resto são parabéns, parabéns. Depois vou dar a palavra à Carolina, que levantou a mão. Tá bem. Quem que fez a pergunta só para não errar o nome? Juscelino. Josilene. Josilene. Juscelino. Olá, Josilene. Olá. Respondendo à tua questão, sim, eu tive muitos medos. Muitos, muitos, muitos medos. O primeiro foi de não ter oportunidade do mercado de trabalho, de ser fracasso, de ninguém aceitar-me sem experiência, sem, tipo, por mais que eu tivesse o meu curso, mas eu não tinha experiência, não tinha nada para oferecer, né? E que o mercado é competitivo, sempre as vagas vêm 2 anos de experiência, 5 anos de experiência. Então, eu tinha muito, muito medo disso. E quando, quando eu tive a oportunidade de ter um trabalho, eu pus em prática o ser o extraordinário. Eu sempre escolho ser o extraordinário. Eu sou extraordinária em tudo que eu faço. Eu tento em, fazer sempre o melhor, entregar sempre o melhor, seja em casa, no trabalho, porque, como eu disse antes, eu guardo essa palavra comigo. Não precisamos estar a ser vigiados para fazer o bem, para fazer o certo. Temos que fazer sempre o que é certo e fazer um pouco mais. Então, talvez isso me ajudou a ter um crescimento muito mais rápido e perceber que não precisava ter mais medo porque eu estava num processo. Muito bem, muito obrigada. Depois temos a Anitta, que diz que tem muito orgulho de ser tua amiga. A Anitta foi mencionada aqui. E seres alguém que me inspira. Hello. Sucessos, love you. Emerson diz uma jornada incrível da Kathleen. A oração e a atitude realmente mudam rumos. É isso mesmo. Fernandes Manique diz, Kathleen, muito orgulho. Obrigada. E a Cecília diz, uma forma de ganhar experiência em mercado competitivo são com estágios profissionais e aproveitar o máximo e dar o máximo de si no processo para ganhar experiência. É verdade. Sim, também concordo. Pois tem um usuário aqui que não sei quem é, parece só iPhone, e diz, sem me estender, apenas dizer que é um ser de luz, Kathleen, e sinto uma inspiração na sua trajetória. És muito forte, parabéns por tudo que tens alcançado e ainda irás alcançar porque Deus o conhece. Parabéns, meu amor. Uau, tens fãs aqui. E depois eu ainda a ter que
lutar contigo para vires fazer este depoimento. Estás a ver isso? I'm so sorry. Crescência disse, Kathleen, parabéns. O itinerário mostra resiliência e reinvenção. Que dica dá para alguém se apropriar desses conceitos diante dos desafios no mercado de trabalho? Um, eu acho que, como a doutora falou, tem pessoas que são mentoráveis e tem pessoas que não são mentoráveis. Do mesmo jeito, tem pessoas que devem se aceitar, a se desafiar, né? E não ter resistência. Eu acho que esse é o ponto base. Se libertar, acreditar que vai errar, vai demorar, mas vai acontecer em algum momento. Uhum. Muito bem, obrigada. Carolina, Boa noite a todos. Vocês conseguem ouvir? estamos ouvindo de longe. Tentar aproximar o microfone. Melhorou alguma coisa, não? Sim, sim, melhorou. Mas, Kathleen, diz-me se consegues ouvir, porque tens que ouvir a De questão. longe também, sim, de longe. Mas posso ficar mais atenta. Ah, depois de mudar alguma configuração. Vou tentar falar mais alto. Ok. Sim, Não enganar. Boa noite a todos. Parabéns, Sabrina. É sempre obrigada. uma honra poder ouvir e aprender. Na verdade, eu tenho muitas perguntas, algumas provocações. Primeiro, eu queria saber como é que a Catim, de forma resumida, define a Catim de ontem e a Catim de hoje. Se durante a jornada, durante o que você vai fazer, consegue identificar aqueles que seriam pontos de virada, ou seja, como é que a Catim sentiu se transformou. E, por fim, eu queria saber se tem, que, por exemplo, às vezes existem aquelas pessoas que nós inspiramos sem mesmo sabermos que inspiramos. E durante a sua apresentação ou agora aqui por alto, sente que, de certa forma, de forma indireta, terá impactado ou inspirado pessoas. E não sei se pode comentar ou se é uma questão desafiadora, não sei se, ainda que de forma indireta, se com o seu percurso, a sua história, e tem algumas pessoas que tentaram em tomar um exemplo ou te veem como referência. Não sei se conseguiram acompanhar. Eu consegui. Kathleen, conseguiste? As primeiras perguntas não percebi, não. Carolina, Eu sim, tenta lá. vou tentar mudar para ver se melhor. Melhorou, Kathleen? Sim, muito. Okay. Então, primeiro eu felicitava pela belíssima apresentação. Depois eu queria saber, de forma Obrigada. resumida, a Kathleen de ontem e a Kathleen de hoje. E se sente com a sua jornada, ou se consegue identificar aqueles que seriam os pontos de virada, e quando é que sentiu que já estava a fazer a transição, a transformação da Kathleen de ontem para de hoje, ou quais é que seriam os pontos de virada, quais seriam os sinais de que a Kathleen já é uma nova pessoa, hoje é protagonista, é proativa, é dona de si. E por fim, eu queria saber se sente que inspira as pessoas de forma indireta através daquilo que é o seu percurso. E é tudo. Obrigada. Obrigada, Carolina. Muito obrigada. Fomos colegas, né? Na primeira mentoria, na mentoria mãe. Muito obrigada. A Kathleen de ontem e a Kathleen de hoje. É difícil, é difícil, mas vamos lá, vou resumir. A Kathleen de ontem, ela era envergonhada,
ela se menosprezava, não acreditava nela, achava que não podia, não conseguiria vencer, que tinha um bloqueio. E a Kathleen 2, ela é sonhadora, ela despertou mais curiosidade, ela se desafia, ela é batalhadora. Isso é uma coisa, é uma das minhas personalidades, ser batalhadora. E eu sou leve hoje. Eu percebo exatamente aquilo que eu quero e só consegui perceber essas coisas através de várias coisas, mentoria, meditações, leituras e muita prática, né? Muita prática daquilo que eu aprendia. Quando é que eu senti o ponto de virada? Carolina, eu confesso que eu não senti o ponto. Eu fui fazendo acontecer. E eu vejo desenvolvimento, eu vejo crescimento, eu vejo diferenciações, né? Da Kathleen de hoje, Kathleen de ontem, coisas que eu faço e olho para trás e digo que eu não faria. Então, eu não consegui ver o ponto, porque eu ativei um modo turbo. Eu ia fazendo, como a doutora Neuza falou aqui para vocês, eu gosto muito de aprender, eu quero pôr em prática as coisas que eu aprendo, eu quero fazer acontecer. Para mim, é muito importante fazer acontecer. Então, eu não meço esforço para pôr em prática tudo que eu aprendo. Então, talvez por causa de ter ativado o modo turbo, me passa despercebido em que momento eu me sentia ou me senti neste ponto de virada. Mas acredito que levou um tempo, porque eu vos confesso, como vos disse, quando comecei a trabalhar na Eurofarma, onde eu tinha mais oportunidade de, de me desenvolver, aí tinha coisas que eu não sabia, que eu tinha que pôr em prática. Eu ficava noite estudando, buscando informação para poder me enquadrar. Não me davam TPC, eu me dava sozinha. Eu me intitulava esse TPC para você fazer em casa. Amanhã, quando perguntar, você primeiro responder. Então, eu fazia isso. Me autodesafiava sempre, 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 sempre. E se sinto que inspiro as pessoas. Eu vou fazer essa pergunta para vocês de volta. Será que eu vos inspiro? Gostei do desafio. Carolina pode ser a primeira a comentar. Será que ela vos inspirou hoje? Deixa-me só aqui terminar. Tem já a Dila que diz parabéns pela apresentação, minha amiga. Minha irmã é maravilhosa, batalhadora e uma mulher muito, muito forte e inspiradora. Amei a tua coragem de expor e sente perceber, girar, transformar muitas vidas. És um ser de luz e sempre te disse que és capaz de tudo que desejas. Love you. Hernani diz parabéns, Ela, Kathleen. Diz parabéns, Kathleen. Estimei bastante a tua trajetória. Contudo, gostaria de saber como foi tomar a decisão de deixar uma oportunidade no Ministério da Saúde por outra que representava um desafio no setor privado. Um abraço. Podes responder. E já te responderam que inspiras sim. Amanhã já tenho para ir fazer coisas da minha cabeça mais confiante. É Júlia. Ok, então vamos fechar com Hernani, depois com a Olga. Percebeste a pergunta tá do bem. né? Sim, Hernani, olá, boa noite. Obrigada pela tua mensagem. Foi neste momento de pico, de não saber o que seria certo para mim, que eu me desafiei. Eu fiz o exercício de colocar quais eram os meus objetivos de carreira, o que que eu queria, o que que eu queria. E eu olhava o que acontece no Estado e eu sabia que em algum momento eu havia de parar, de me desenvolver, e não é isso que eu queria. E no setor privado,
é muito arriscado porque é incerto, né? É famoso, tipo, quando decidem te mandar embora, vais embora e pronto. Mas só manda embora quando você não é competente, quando você não faz acontecer. E como eu estava decidida em fazer acontecer e aprender todos os dias, então eu assumi o risco. Eu fui com tudo. Quem me conhece sabe, eu me lancei para essa oportunidade. E o resultado, os outros falam por si, né? Eu não posso falar. Então, é sobre saber onde você quer chegar, o que você quer. Hoje eu digo que não é sobre a empresa só em si. Eu amo a empresa onde eu trabalho. Eu nunca, talvez não tenha vos falado isso. Eu sou apaixonada pela empresa onde eu trabalho e cada dia lá não é um dia de trabalho, porque eu faço o que eu gosto. Eu faço o que eu gosto com amor, com carinho. Então, não foi sorte, foi dedicação. Foi muita dedicação mesmo e muita autoconfiança. E acredito que vou continuar a crescer todos os dias. Sempre que tiver oportunidade, farei o melhor para mim. Então, é necessário se desafiar, como disse, foi um desafio, né? Eu me desafiei, mesmo tendo os, tipo, a insegurança de que poderia não dar certo. Eu sabia onde eu queria chegar, eu tinha algo traçado, então tinha que seguir o processo. E um deles é se arriscar. Tem um ditado muito antigo que diz: quem não arrisca não petisca. Então eu preferia arriscar para poder petiscar. E tenho petiscado. Ok, muito obrigada. Olga? Boa noite, Kathleen. Boa noite, doutora. Boa noite, colegas. Eh, eu queria responder sim, inspirou e inspira. Provavelmente devem ter muitas pessoas a se olhar por ti e dizer, me inspira, mas se calhar não vão se aproximar desse que tu inspiras a elas, mas inspirou bastante a sua apresentação, pela, Obrigada. pela trajetória de coragem e por ter enfrentado teus medos. Eu não sei, como disseste que tinhas medo de autoestima um pouquinho baixa, eu não sei de onde surgiu essa coragem ou o fato de seres destemida, ou isso estava escondido e a doutora Nilsa conseguiu trazer à tona, porque tiveste a coragem de te aproximar para o tal doutor que estava aqui e falar para ele, então, eu não sei se estava dormido ou se só despertou depois da mentoria, mas é algo que acho que te fez estar até onde estás. E pude aprender bastante pela tua trajetória e aprendi que quando uma porta se fecha, abre-se a outra. Então é necessário sempre bater a porta. E foi isso que tu fizeste, conseguiste ter três oportunidades no mesmo tempo. Então, parabéns. Muito obrigada. Ok, chegamos ao fim. Há uma palavra que eu gostei muito, Kathleen. Sempre escolher o extraordinário e fazer acima. É muito importante. Eu estava a contar no princípio que estava numa palestra com uma CEO do Porto de... É advisor, na verdade, no Porto de Maputo. E Uhum. explicava que nós, mulheres, não podemos esperar que nos deem lugar, cotas, como se fazem, que nós devemos merecer o nosso lugar. E fazendo uma comparação com aquilo que tu disseste aqui, tu mereces o teu lugar. Porque muitas mulheres, às vezes, o que acontece, querem que alguém lhe dê o lugar. Não faz por Sim, meritocracia. E tu és uma mulher que mereces estar onde tu estás, vais merecer todas as promoções que tu vais ter, porque de certeza que vais ter promoções, porque te desafias a ir além, e isso é muito importante. Então, muito obrigada, Kathleen, muito obrigada por teres vindo contar a tua história, por teres te aberto para as pessoas que estão aqui. Muito obrigada por inspirar, porque as pessoas precisam de inspiração. As pessoas precisam de ouvir que é importante respeitar o processo, que é importante o autoconhecimento, é importante saber o que é que tu queres, que é importante fazer o extraordinário sempre. Então, muitos parabéns, muito obrigada, estimei obrigada. bastante
e obrigada por ter sido a guardiã do meu objetivo, que era escrever o livro. Realmente foi o que a Kathleen disse, eu já tinha contado aqui. Eu pedi a 3 pessoas para mandar o vídeo, uma delas eras tu, e mandavas. Então, muitíssimo obrigada, Kathleen. Continua a ser essa fonte de inspiração, de certeza que tem gente a teu lado. Para quem quiser continuar a acompanhar a jornada da Kathleen, é só procurarem por Kathleen Pereira no LinkedIn. Ela, onde encontrar lá a formação que ela fez há bocado, até fez um post super inspirador sobre continuarmos a nossa formação e a nossa jornada para nos desenvolvermos e crescermos na carreira. Então, boa noite a todos, membros da Protagonista Academy. Esta foi mais uma sessão sobre a jornada de protagonismo, desta vez da Kathleen, com o objetivo de inspirar-vos e também com o objetivo de vocês escolherem insights. Fico à espera dos vossos insights lá no grupo. Quero ouvir, para além daqueles que já partilharam, quero ouvir como é que foi que ela vos inspirou, quero ver as vossas frases. Então, estou à espera de vocês lá no grupo. E a todos que foram convidados, que vieram aqui, obrigada pela vossa presença. São convidados a entrar para a Protagonista Academy. Vamos gostar de tê-los conosco. Boa noite e até a próxima quinta-feira para os membros da Protagonista Academy. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, muito obrigada. Tchau, Tchau, muito tchau. obrigada Tchau, tchau. pela convite. Tchau, tchau.